Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o novo superintendente da Controladoria Geral da União aqui em Alagoas, Moacir Rodrigues de Oliveira, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Vamos falar desse desafio. O CGU tem sido sempre uma grande fiscal do poder público, de como pode conduzir bem. O que é hoje para a CGU? O que é que a CGU faz para manter e para combater a corrupção, por exemplo? Bem, obrigado, Wendel, pelo convite. Estamos aqui à disposição. Boa tarde a todos. Na verdade, a CGU, ela cumpre a sua missão sob diversas formas, né? E a gente entende que o papel da CGU, muito além de combater a corrupção, é enfrentar a corrupção. E enfrenta-se a corrupção de duas formas. A gente enfrenta a corrupção combatendo, efetivamente, com os parceiros habituais, a polícia, o Ministério Público e outros que participam com a gente, a Receita Federal, o próprio TCU, mas a gente também faz o enfrentamento da corrupção prevenindo, além de combater, prevenindo também. E isso a gente trabalha dando capacitação, né, atuando junto aos gestores para que eles possam estar atentos à governança, à avaliação de risco, porque a corrupção, primeiro passo para se permitir a corrupção, para criar um ambiente favorável à corrupção, é você fragilizar os controles. Então, quando nós investimos no fortalecimento do controle, nós estamos prevenindo que, de fato, aconteça a corrupção e nós tenhamos que, no futuro, combater essa corrupção. A corrupção pode ser acabada por completo? Eu entendo que não, porque se nós verificarmos países como a Suíça, países chamados de primeiro mundo, lá existe uma corrupção, porque a corrupção e alguns comportamentos, o desvio de comportamento é inerente ao ser humano. Então, o ambiente. Mas o que existe no Brasil, na verdade, o que nós podemos fazer efetivamente seria criar um ambiente desfavorável para que a corrupção aconteça de fato. Uma das formas é, de fato, o controle, mas o combate também, porque ele tem um efeito pedagógico enorme. Toda vez que se identifica as pessoas e se pune, há um efeito pedagógico. Mas também o efeito da prevenção através do fortalecimento dos órgãos de controle. Há quanto tempo existe a CGU? A CGU tem aproximadamente 14 anos desde a sua criação, porque a CGU já passou por diversas fases. Nós éramos uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, a Secretaria Federal de Controle. De lá nós fomos para a Presidência da República em 2002 e recentemente nós passamos a ser um ministério, como todos os outros, como o da Fazenda, como o da Integração, enfim. Então tem todo esse histórico. E ao longo do tempo da CGU, de criação da CGU, foram incorporadas várias outras ações. Se lá no início nós éramos um órgão de verificação da regularidade da aplicação do recurso, depois foi somado às nossas atribuições a Corregedoria Geral da União, a Ouvidoria Geral da União e várias ações, programas criados para a CGU para capacitar gestores federais, gestores municipais, conselheiros municipais, enfim, uma série de ações que servem no combate ou na prevenção à corrupção. 14 anos de CGU e eu tenho acompanhado como é importante ser fiscal e ser rigoroso na fiscalização dentro. Como você falou, a CGU tem um trabalho de controle interno. Sim. Como isso daí pode se estabelecer? Muitas vezes hoje em dia com a mídia sempre expondo, estamos em época de Lava Jato, estamos na época em que a imprensa mais livre pode expor os problemas de corrupção. Às vezes me dá a impressão, e nos dá a impressão, de que a corrupção surgiu nos últimos anos. A CGU pode dizer que, tipo, a chegada da CGU junta também a prova de que, tipo, quanto maior o controle, também maior a exposição, a corrupção já existia há algum tempo? Sem dúvida. A gente pode ter um sentimento equivocado de quando aparecem mais casos de corrupção, de que ela começou naquele momento. Não, a corrupção já existia há muito tempo. Quando os órgãos de controle se preparam para poder investigar, esses casos vêm à tona. Então, na verdade, nós tínhamos quando se vê os vários escândalos que nós tivemos convivendo aí, como o caso do Mensalão, o caso da Lava Jato e tantos outros, esses são só talvez aqueles de maior repercussão, pelo nível das pessoas envolvidas. Mas, diariamente, nós temos outros casos que não demandam tanto a mídia
Mas a corrupção já existe há muito tempo, né? Ele é um mal a ser combatido. Mas, antes de tudo, como um controle interno, o quanto a CGU evita de corrupção e não vira notícia isso? Sim, muito, bastante. E eu acho que é onde nós temos que melhor aprimorar. Quando nós anunciamos um caso de corrupção e ele é exposto para a sociedade, algum prejuízo já aconteceu efetivamente, porque primeiro que a recuperação dos recursos supostamente desviados, ele não se dá no mesmo montante, né? Talvez o que a Lava Jato trouxe como uma expressão importante da operação foi a quantidade de recursos que conseguiram retornar para os cofres públicos. Então, já há perda financeira, notadamente, mas a perda social ela acontece sempre. Então, é um hospital que não foi construído, mesmo se o recurso foi desviado, um colégio, enfim, qualquer investimento que se faça, uma rodovia, você pode recuperar esses recursos, essa obra pode ser feita em outro momento, mas o prejuízo social ele já está configurado. Então, é importante que a gente atue nessa linha junto com os gestores, e eu entendo que uma boa parte dos gestores, há uma demonização do gestor público, assim como a demonização dos políticos no Brasil. Mas uma boa parte, ou a grande maioria deles, são pessoas, gestores que enfrentam dificuldade com a redução da própria receita de prefeituras, com o problema social que se agrava em momentos de crise, são mais pessoas desempregadas, portanto, demandam mais o Estado, né, em termos de políticas públicas, então torna-se mais caro. E nós entendemos que a melhor forma é identificarmos esses gestores, os verdadeiros gestores, ajudá-los a integrar o sistema de controle, porque nós temos no Brasil um sistema o sistema federativo do Brasil com União, Estados e município. Muitas vezes a União legisla sobre um programa, uma política pública, mas a execução se dá no município. E nós estamos falando do Brasil, onde nós temos o Acre, né, onde eu já trabalhei, inclusive, mas nós temos Porto Alegre, nós temos São Paulo, onde ele tem vários fornecedores. Então, a realidade é muito diferente. Completamente diferentes, né? Com sociedades, com modo de pensar completamente diferente. Origem étnica também, né? Com doenças, inclusive, passíveis de doença diferente, o indígena mais no norte e o europeu, o descendente europeu no sul do nosso país. Então, pensar política pública no Brasil não é um caso simples. Daí a importância de um órgão de controle como a CGU e outros, dada a capilaridade, porque nós estamos em todos esses lugares oferecendo diagnóstico de como a política pública pode trazer o maior resultado em cada um desses lugares do Brasil. O Brasil ele é interessante porque é um país continental, ao mesmo tempo com tanta variação sul e norte, como está sendo colocado, mas ele tem um traço que muitos se identificam, que é o jeitinho brasileiro. E aí eu acredito, queria saber a tua opinião, que o brasileiro ele vive uma grande confusão entre o que é o jeitinho e o que é corrupção. Isso está claro? A CGU percebe isso? A dificuldade entre furar uma fila e fraudar uma obra? Percebe claramente. A CGU, inclusive, divulgou há cerca de 2 anos uma campanha que teve grande repercussão na mídia, foi as pequenas corrupções, né? Talvez nós sejamos excessivamente tolerantes com a corrupção no dia a dia, porque nós entendemos que certos atos de corrupção, como um jeitinho, né? Não há jeitinho, há ato de corrupção. Então, quando nós falamos de alguém que cola numa prova, alguém que copia um trabalho acadêmico, alguém que instala um gato, por assim dizer... Mas eu acho que da década de 50, 60, era o malandro brasileiro, né? Perfeito. Era o malandro, era o cara que se dava bem apesar das dificuldades. O jeitinho brasileiro se criou muitas vezes assim, virou o personagem de Hollywood, virou o personagem do Zé Carioca. Verdade. A gente vê alguns ditados que até caracterizaram certos brasileiros, como eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Sim. Então, assim, hoje já não se admite esse tipo de comportamento, né? A sociedade, de certa forma, tem evolução. Nós entendemos que a sociedade é parte fundamental do combate à corrupção. Quando ela tem algumas palavras que têm um sentido muito forte, negativo, e o que é ser intolerante? Há situações que nós temos que ser efetivamente intolerantes. A corrupção é um desses casos, né? E a gente percebe que o corrupto não consegue
fazer uma máquina de corrupção funcionar sozinho. Ele precisa de outros atores. Muitas vezes esses atores não atuam de maneira efetiva, mas se omitem de coibir aquele tipo de comportamento. Então, na sociedade brasileira, a gente tem que, de fato, buscar que o cidadão seja intolerante com a corrupção, né? E ter essa consciência, mas para mostrar, eu já tive aqui, eu tenho o privilégio de poder entrevistar várias pessoas e a gente muitas vezes conversa que, tipo, por exemplo, um policial. É praticamente impossível no Brasil você deslocar um policial para cada rua para evitar um assalto. Mas você tem como criar sistemas inteligentes de fiscalização, ostensivos de uma certa maneira, ou a participação da comunidade para poder ter uma segurança. No caso da CGU, eu acho que a gente pode aplicar a mesma situação. Não dá para você fiscalizar cada pedra. Perfeito. A gente teve recentemente a inauguração de uma obra aqui do lado, da transposição do Rio São Francisco, no outro dia, a obra. O CGU sofre com essa infraestrutura, falta de uma infraestrutura que eu acho que termina sendo colossal, é impossível de se ter. E como é que ela faz para poder cobrir um raio tão grande diante de tanta demanda? A primeira coisa que eu entendo que a gente deve integrar o sistema de controle interno de todas as esferas de governo, né? Então é importante que a CGU, enquanto controle interno do Poder Executivo Federal, possa também ter parcerias e forma de atuação conjunta com a Controladoria Gerais do Estado, com seu corpo técnico, e que a gente possa fazer trabalhos até em parceria, né? Como a gente chama de auditorias ou fiscalizações compartilhadas. Importantíssimo a gente investir na estruturação das controladorias municipais, que nós possamos criar uma forma de parceria, que a gente atue, porque se pararmos para pensar, não existe o cidadão da União, o cidadão do Estado e o cidadão do município. O Estado é um só, né? O Estado é um só, o cidadão é um só. Quando nós falamos de recurso federal, estadual ou federal, nós estamos falando de competência tributária. Sim. Nós não estamos falando de cidadão. Na verdade, quem paga o imposto é o cidadão, né? Então, assim, infelizmente no Brasil também, durante muito tempo, nós entendíamos que as repartições, os órgãos e as esferas de governo, quanto mais independente, melhor. A gente não percebe que a gente tem que atuar de forma coordenada. Existe uma relação de interdependência. Para nós atendermos bem o cidadão, é preciso que a gente enxergue o cidadão não da União ou do Estado ou do município, mas o cidadão demandante de políticas públicas, né? Então, esse enxergar é muito importante, que a gente consiga integrar os sistemas de controle interno, auditorias internas de universidade, do sistema S, enfim, que a gente possa falar a mesma linguagem, que a gente possa falar sobre planejamento de auditoria, como mensurar, falar sobre técnicas de trabalho e compartilhar tudo isso. Como integrar isso? Eu acredito, eu não conheço, mas eu acredito que o número de processos, diligências, ações seja assustador em termos disso. Sem dúvida. Existem caminhos para reduzir, agilizar algo nesse sentido? Perfeito. A CGU, no que se refere à fiscalização de recurso federal, nós fazemos o que nós chamamos de hierarquização no início de cada ano. O que nós fazemos? Nós avaliamos as políticas públicas do governo federal, os programas de governo, e classificamos por materialidade, volume de recurso envolvido, por relevância, muitas das vezes ele não tem um grande volume de recurso envolvido, mas ele é relevante socialmente, e também programa de políticas públicas que tem uma certa criticidade. E a gente faz uma hierarquização já planejando ao longo do ano que nós queremos diagnóstico daquelas políticas. Como nós fazemos isso? Nós fazemos avaliações em diversos estados e aí consolidamos, né? É um programa que chamamos de AEPG, Avaliação da Execução de Programa de Governo, e damos um diagnóstico para o gestor federal de como está o programa. E negociamos com ele, inclusive, estabelecemos quais as melhorias que devem ser implantadas e depois de algum tempo voltamos para avaliar se aquelas melhorias forem implementadas. Entendemos, e ontem eu estava inclusive com a Associação dos Municípios Alagoanos, convidando para que nós pudéssemos trazer as controladorias municipais, para que nós pudéssemos dar um curso e passar um pouco dessa expertise para eles, para que eles pudessem também trabalhar, porque o serviço de auditoria e fiscalização é um trabalho de estatística, que a gente chama de escopo tecnicamente. A gente não analisa 100%, nós utilizamos técnicas, amostras, né? Amostras para poder fazer essa fiscalização.
Pois bem, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o superintendente da Controladoria Geral da União aqui em Alagoas, Moacir Rodrigues de Oliveira. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o superintendente da Controladoria Geral da União aqui em Alagoas, Moacir Rodrigues de Oliveira. Quais as linhas, superintendente, que trabalha a CGU? Muito bem, cada uma dessas nossas secretarias, a CGU é composto por 4 grandes linhas de atuação, né? A SFC, por exemplo, nós temos desde a auditoria anual de contas, que nós fazemos auditoria em órgãos federais a cada ano e também no Sistema S, em que nós, junto com o TCU, escolhemos, fazendo uma seleção de quais as unidades serão fiscalizadas. Para você ter uma ideia, esse ano de 2018, referente ao exercício 2017, estaremos fiscalizando a UFA, a UFAL, o IFAL e mais o SENAC. Né? Essa é uma linha para fazer auditoria de gestão de recursos. Mas nós temos o AEPG, que é a avaliação da execução de programa de governo. Nós temos a avaliação do resultado da gestão. Então, são uma série de linhas para que a gente possa avaliar, no caso da SFC, a efetividade da aplicação do recurso. Nós estamos muito voltados para isso, verificar o seguinte: as políticas públicas, que tipo de resultado ela tem trazido? É interessante abordar isso porque temos um grande custo da corrupção e até moral, um custo moral para o nosso país, até na própria estabelecimento de taxa de juros, enfim. Mas o que nós entendemos aí é que nós temos que trabalhar com uma prevenção, né? E quando nós fazemos avaliação de políticas públicas, nós podemos verificar o quê? Quanto nós perdemos no país? Né, da aplicação do recurso. Qual é o custo da ineficiência da aplicação do recurso? Talvez nós nos surpreendemos e vamos perceber que o custo da ineficiência é maior do que o custo da corrupção. Não é maior pelo aspecto moral mesmo, ético, né? Mas as obras que demoram muito a sair, as obras que têm termos aditivos, enfim, custo da ineficiência do Brasil é muito grande. A gente vê muitas vezes, não necessariamente da CGU, mas a CGU participando. Geralmente isso já chega numa fase do TCU, por exemplo, de obras paralisadas. E a gente vê que a gente tem aqui em Alagoas uma duplicação da BR-101 já retomada, mas que durante anos ficou paralisada, com ferros expostos, com a obra, um prejuízo gigantesco. Eu pude acompanhar isso pelos jornais e o questionamento era de superfaturamento. E a obra, durou tanto a avaliação disso do TCU na Justiça, que quando a obra foi retomada, o preço do superfaturamento já era deficitário. Perfeito. É possível se criar mecanismos para evitar que o remédio seja pior do que a doença? Nós temos como um parâmetro da CGU não para a obra. Se nós identificarmos, né, algum superfaturamento ou sobrepreço na obra, se a obra estiver em execução, nós demonstramos os valores que nós chegamos e pedimos que seja compensado na próxima fatura. A obra não para. Para nós, parâmetro de comportamento da CGU, a obra não para por causa do prejuízo. Se for uma obra já concluída, nós pedimos que o gestor apresente à empresa que executou esses valores para que ela possa ressarcir administrativamente. E se não houver êxito no âmbito administrativo, que a AGU
seja acionada para que possa representar Comprar os interesses da União. Então, assim, é muito importante a situação porque nós ficamos... na fiscalização, ela não pode trazer um prejuízo maior do que o benefício esperado. Qual é o custo, né? Assim, que tipo de benefício você está trazendo? Então, a CGU, ela não paralisa a obra. E no campo da prevenção, quando se tem uma licitação em que se cobra muito abaixo, você claramente vê que aquilo dali não é realizável. Como combater isso também? A gente vê muitas construtoras e muitos fornecedores que ganham licitação e que depois abandonam. Perfeito. É o que se chama de afundar no preço, né? O que acontece é o seguinte, a CGU, como é que a gente trabalha com parâmetro de preço de obras? A Caixa Econômica tem um sistema chamado SINAP, né? Que tem estadual, e tem por região, e tem o índice nacional, enfim. E nós sempre comparamos as propostas apresentadas com o SINAP. Isso pode nos demonstrar que as propostas são inexequíveis. E se nós depararmos com uma situação dessa, porque o que pode acontecer com uma empresa que, vamos dizer assim de maneira muito, muito simples, afunda no preço? Ou ela vai executar de má qualidade, ou ela vai abandonar essa obra, ou ela já está contando com um termo aditivo, né? Sim. E aí nos desperta mais a atenção ainda com algumas obras que nós identificamos um sobrepreço, pedimos a adequação e que o prefeito ou o gestor municipal, federal, enfim, ele adequa, mas nós temos que manter uma atenção especial sobre aquela obra, porque nós temos que verificar se ele não tem um termo aditivo, né? Porque eles afundam no preço e depois eles podem ter uma compensação com isso. O termo aditivo não tem como ser também demonizado, mas tem que ter uma atenção grande, né? Eu acho que o termo, assim, há uma máxima... Exemplo, um aumento geral no mercado de um preço, ele não pode ser previsto de uma certa maneira. Perfeito, perfeito. Um ferro... Na verdade, tem uma máxima do planejamento que a gente diz o seguinte, do planejamento nós só temos uma certeza, ele será mudado. O planejamento serve para isso, né? Para que você possa modificar, mas com uma margem de segurança e de previsibilidade, né? Por Agora, isso geralmente em obra o pessoal não prevê chuva, né? São 365 dias de sol. Verdade, assim como não prevê também a existência de rocha, né? Enfim, mas assim, tudo isso a gente pode, o que a gente pode verificar, a obra, ela está previsto lá um termo aditivo, um aditivo de até 25% desses valores, mas é lógico, pode deparar com o fato do príncipe, alguma situação de natureza, enfim, mas as obras de grande complexidade e as obras, elas normalmente têm uma fase, nas tomadas de preço, por exemplo, de concorrência, que o próprio licitante tem a oportunidade de visitar o local da obra e aferir o que existe ali, né? Então nós temos assim, escavação, é um item. Nós temos escavação 1, 2, 3, 4, 5, tem escavação desde escavação manual até escavação utilizando dinamite. E os custos são extremamente diferentes um do outro. Então assim, esse cuidado, e muitas vezes se depara com situações em que o licitante alega desconhecer as condições da obra quando ele visitou e ele pôde aferir, você tem um estudo, você conhece a região, então você de certa forma já pode identificar. Por outro lado também, a atividade econômica ela tem que ser lucrativa. A União seria caso de enriquecimento ilícito, fazer com que alguém executasse um projeto em que ele tivesse prejuízo, né? Então assim, tem que se trabalhar isso com muito cuidado para dizer não se pode impor ao licitante e a uma empresa trabalhar com prejuízo. Mas tem como se controlar esse lucro? Exemplo, o lucro que se tem em cima de algo. Porque assim, o mais comum no Brasil, me corrija, eu não sou especialista disso, a licitação por preço. Mas em alguns lugares do mundo você tem a licitação por qualidade técnica também. Perfeito. O Brasil não adota muito, não gosta muito de qualidade técnica porque tem gente que vai colocar um preço muito alto, né? O que acontece, o que nós percebemos é o seguinte, essa discussão seria longa, mas assim, basicamente nós temos no Brasil, e uma pessoa me procurou ainda num evento da CGU, onde ela me disse da seguinte maneira, olha, Tomás, eu não consigo comprar uma cadeira de boa qualidade porque eu tenho que comprar pelo menor preço, né? Então eu tenho que comprar no comércio aí que me oferece um imóvel péssimo, que em 6 meses ela está deteriorando para eu utilizar nas creches. Eu falei, mas a legislação nunca diz que se compra pelo menor preço. A legislação diz que se compra pelo melhor preço. Compra-se o que quer
pelo menor preço. Então se compra o melhor preço. O que a gente percebe que no Brasil a gente tem que investir muito? É na caracterização do objeto a ser adquirido. Se você não diz, não, sem dizer a marca naturalmente que a lei proíbe, se você não caracteriza, não descreve adequadamente o objeto, você vai comprar qualquer coisa. Mas também há que ter um cuidado, me permita, de não descrever exatamente a marca, né? Sem dúvida. Se ele direcionar para uma marca específica... Com um carro com mala com 256 litros, né? Motor transversal. Motor transversal, cor verde. Né? Então, assim, na administração pública é até possível quando a própria legislação diz, quando você vai padronizar. Se você busca uma padronização, assim, como também é possível descrever a marca quando se trata de pesquisa científica, onde a diferença de fornecedor interfere no resultado da pesquisa. Então é possível, inclusive, dizer, eu quero algo tal, eu quero um produto tal. Uma prefeitura pode assinar a Folha de São Paulo. Jornal. Eu estou falando uma forma... Sim. Né? Mas, exemplo, é uma marca. Pode ser... Porque só existe essa marca de reconhecimento. Perfeito. Ela vai ter que dizer que tipo de produto, que tipo de informação aquele jornal traria que outro não traga. Por ser um jornal de circulação nacional, um jornal que aborde a economia, né? Enfim, a caracterização disso é que poderá dizer se ele está direcionando ou se ele está comprando aquilo que a administração efetivamente precisa. Do mesmo jeito para outros tipos de fornecimento. Eu dei um exemplo, mas alguém que faça exatamente um serviço específico e só ele faça. Sem dúvida. Ele está livre, dispensa de licitação nesse caso. É interessante essa sua pergunta, Wendel, porque os concursos públicos bem diz disso. Existem as licitações dispensável, do artigo 24, existe a dispensada. Por exemplo, no caso de um artista de renome nacional, não é um caso de você dispensável do artigo 24, ela é dispensada desde que você caracterize essa situação de ser esse artista com esse renome nacional, enfim. Né? Explica para o nosso telespectador por que a CGU audita, controla o Sistema S. O Sistema S, os recursos utilizados pelo Sistema S é o que nós chamamos de recurso parafiscal. Então, é uma imposição do Estado brasileiro para que aconteça uma arrecadação. Então, na guia do INSS, o empresário paga, além do seguro de acidente do trabalho e aquele percentual do empregador, ele paga o que nós chamamos de terceiros. Então, se ele é da área do comércio, ele vai pagar um percentual de SESC e SENAC, e é dentro da guia da Previdência. Por essa característica dessa receita parafiscal, passa a ser um recurso público e aí a CGU tem a competência de fiscalizar. Mas eu digo que, tenho dito para os meus colegas do Sistema S, que a CGU não fiscaliza, a competência não está somente por conta da característica do recurso, é porque eles desenvolvem política pública. Muitas das vezes numa dinâmica e numa velocidade maior do que a administração pública direta poderia fazê-lo, dando curso, no caso do SENAC, por exemplo, né? Ele oferece cursos, assim como o SESC, ele atua na área de saúde dos comerciários. Então, o que nos leva a fazer uma fiscalização lá é essa característica deles desenvolverem políticas públicas, né? Alguém poderia dizer que nós fazemos porque a natureza parafiscal. Não, nós vamos lá para avaliar a política pública. No início do governo Temer, houve uma grande mobilização até interna sobre como poderia se mudar a estrutura do CGU. Você falou também, me permita, que há uma grande preocupação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para que não se fragilize as estruturas. Como o Brasil pode consolidar as estruturas de fiscalização e evitar que, vou tentar ser bem abstrato possível, que no próximo ano, seja lá quem ganhe, queira desmontar a CGU? Muito bem, nós entendemos que hoje o controle interno, o combate à corrupção, são várias linhas que a CGU atua, na verdade. Nenhum país sério abandona um projeto de estruturação de um órgão de controle. Se a gente parar para pensar, o próprio ambiente de controle determina o nosso risco Brasil. As agências
do exterior, e elas estão olhando para o Brasil e de que forma o Brasil faz controle, e isso interfere com certeza numa avaliação sobre o ambiente de negócio do Brasil. A gente vê que a 12846, muito mais do que uma lei de combate à corrupção, e é assim que normalmente as pessoas abordam, mas a CGU, ainda tratamos essa lei como uma lei da empresa limpa. Na verdade, o que a 12846 tenta trazer é um ambiente mais favorável ao negócio, um ambiente de transparência, um ambiente de honestidade, né? E essas iniciativas de um Estado, naturalmente, contam na competitividade dele. Hoje, os países competem entre si, né? Quando nós verificamos uma operação como a carne fraca, onde o Brasil, a muito custo, conseguiu conquistar um mercado da carne no mundo, que é um espaço tremendamente disputado, e toda vez que nós fragilizamos, os nossos concorrentes batem palma, né? Então, assim, é por isso que nós entendemos que o controle é muito importante, ele se paga, muito mais do que se paga. Se nós mostrarmos os números da CGU, do que nós recuperamos nesses últimos meses de seguro-defesa, de Bolsa Família, temos estado participando de grupos de trabalho junto com o Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério da Fazenda, para aprimorar controle, diminuindo fraudes no Bolsa Família, no seguro-defeso, agora recentemente nas aposentadorias. Então, nós temos uma possibilidade enorme de economia coibindo, né, o desvio de recursos, enfim. Acredito que não, naturalmente, nós da CGU nos colocamos como um órgão de Estado, somos um órgão de Estado, mas, no entanto, o governo que ali estiver estará eleito pelo voto popular, portanto, ele, com essa legitimidade do voto, ele deve dizer o que a CGU deve avaliar, mas a CGU tem o seu planejamento, como eu coloquei anteriormente, e nós atenderemos ao gestor, oferecendo para ele diagnóstico de política pública para que ele possa tomar decisão com base em dados concretos, e esse é o nosso papel enquanto órgão do Estado. Não acredito que um presidente, agora nesse momento em que a gente tem que otimizar a aplicação do recurso público, nós temos que estar voltados para a efetividade que a sociedade tem nos cobrado, os resultados, a um governo que precisa de informação acabaria ou desestruturaria a CGU. Mas, enfim, temos o nosso planejamento para continuar atuando enquanto um órgão do Estado. Pois bem, a gente está indo para o nosso outro intervalo. Estou aqui com o novo superintendente da CGU aqui em Alagoas, o Moacir Rodrigues de Oliveira. A gente volta já. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o superintendente da CGU em Alagoas, o Moacir Rodrigues de Oliveira. Um dos desafios mais recentes que eu tenho visto, a CGU tem encampado isso, é a transparência, governo aberto, dados abertos, o quanto a transparência em si é um valor e se ele é um valor absoluto para uma gestão pública. Entendemos que sim, a transparência, na verdade, primeiro que ele possibilita ao cidadão fazer a sua própria avaliação. Ninguém consegue avaliar o que não conhece, né? Nós temos uma tradição no país, até pelo histórico da nossa democracia, em que as informações eram consideradas como um bem do Estado brasileiro, quando, na verdade, o Estado e as repartições, elas são responsáveis pela guarda e manutenção dessas informações, mas a informação é do cidadão. Então, assim, isso é cultural.
né? É preciso romper barreiras, isso é um processo, né? Eu me lembro logo no início da implantação da 12.527, em que nós tivemos que a CGU ficou no âmbito do Poder Executivo Federal responsável porque teve um vacatio legis, um espaço de 6 meses entre a publicação e o vigor da lei. E nesse período a CGU foi incumbida pela Presidência da República para que nós preparássemos os ministérios. Então houve uma fase de classificação dos documentos preliminarmente, o que era sigiloso, enfim, porque não poderia ser casual, né? Quando o cidadão pedisse, queria declarar que aquele documento era um documento confidencial, enfim. Então houve toda essa preparação. Mas a gente percebe que isso tem a ver com a cultura do brasileiro, né? E nós entendemos também, a gente vê que grande parte da forma de fiscalização das políticas públicas estão na democracia participativa, nos conselhos municipais, na ação do cidadão que está lá próximo. Ele é o que pode dar o melhor diagnóstico. Nós, órgãos de controle, podemos passar uma semana, 15 dias, fazer um estudo estatístico, um escopo, mas o cidadão que está lá, ele pode, de fato, dizer da efetividade daquela política. Então, é fundamental que o cidadão, em conhecendo, então a transparência é importante, oferecer para ele os dados, para que ele possa, de fato, fazer uma avaliação. Mas como ouvir esse cidadão? Nós, inclusive, temos uma experiência da CGU no Estado brasileiro em que nós nós criamos uma metodologia para que os alunos dos colégios de um município fizessem uma avaliação online da merenda escolar. Então, nós temos um cardápio e o aluno ele postava para a CGU o que estava sendo oferecido para ele, diariamente. Então, a CGU tem página, inclusive a própria página da CGU, o cidadão ele pode fazer uma denúncia, inclusive juntar fotos, fazer o upload de arquivos, né? Fazer anexos, juntar anexos, para ser mais claro. Então, assim, a forma está mais próximo do cidadão. Nós temos ainda muito que investir em cidadania, né? Eu estava comentando contigo ainda há pouco, a CGU com o programa Um por Todos, Todos por Um. É um programa que tem tudo a ver com cidadania, tudo a ver com pensar num país daqui a 20 ou 30 anos, onde nós, utilizando os personagens do Maurício de Souza, incluímos um projeto pedagógico da 3ª ou 4ª série, durante um semestre, onde nós vamos discutir cidadania, autoestima, discutir diferenças, então, formar uma nova consciência do cidadão. É um processo, que eu entendo isso, da questão da transparência, é isso. A transparência será um instrumento desse novo cidadão que será intolerante à corrupção, mas também se comportará enquanto cidadão. Quando eu falo de cidadania, eu estou falando de direitos, mas eu estou falando também de deveres, de comportamento, que a nossa sociedade também tem que pensar sobre isso. O cidadão brasileiro, na sua avaliação, ele pensa pouco nos deveres? Eu entendo que, na verdade, o cidadão brasileiro, a cidadania no Brasil, né, ela ainda não está totalmente absorvida pela sociedade. Então, quando nós verificamos que nós passamos numa rodovia e vemos algumas placas com marcas de tiro, ou que nós vemos uma cadeira... Derrubadas, não é mesmo? Ou Passei mesmo hoje por uma rodovia que derrubaram a placa. Pois então, quando nós vemos num colégio que o aluno ele está deteriorando uma cadeira, quebrando, nós percebemos que nós temos um espaço enorme de divulgação de cidadania. A CGU, inclusive, o Brasil celebrou um acordo internacional contra a corrupção e dia 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção, é da ONU, o Brasil participa. E a CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal, é o órgão, todos nesses dias, ou próximo a esse dia, nós fazemos eventos. No caso, ainda não tive essa oportunidade de fazer aqui, mas de onde eu venho, nós já fizemos desde caminhada contra a corrupção, levando, durante um tempo nós fazíamos eventos dentro de gabinete e entendemos que precisávamos envolver a sociedade. E aí fomos para o parque participar de caminhadas contra a corrupção, de discutir com o universitário, o evento de 400, 500 pessoas em que a gente, por exemplo, procurava o que dificulta o combate à corrupção no Brasil, para que a gente pudesse fazer essa reflexão junto com a sociedade. Então, voltando à sua pergunta sobre transparência, transparência é o instrumento desse novo cidadão. Quando você coloca que o cidadão precisa ser participativo, que dica você daria desde o município
a um governo federal para incentivar a participação desse cidadão, justamente pela transparência, pelo combate à corrupção? Perfeito. Primeiro que ele começasse a conhecer quais as políticas públicas conduzidas no âmbito da sua prefeitura, né? Ele pode dizer se a praça e em conhecendo, qual o instrumento que ele utilizaria para conhecer quais os recursos transferidos para a prefeitura? O portal da transparência da CGU, ela demonstra todos os recursos transferidos. Por exemplo, no caso do Bolsa Família, ele chega a dizer o nome das pessoas, o CPF e que mês ele recebeu e qual a quantia. Então, na verdade, essa participação cidadã é nesse sentido. Então, o portal da transparência seria um primeiro instrumento importantíssimo para que ele assim verificasse. A minha prefeitura recebeu que tipo de transferência de recursos para fazer aquela obra ali que começou. Quantos R$1.000 ou quantos milhões foram já descentralizados? Vou também ao site da Caixa Econômica, verifico se é um contrato de repasse, quanto está dizendo que já foi feito dessa obra? Então, assim, ele participar. Nós temos uma experiência bastante interessante do Brasil, que começou no Paraná, que agora já está, inclusive, aqui no Nordeste, que é o Observatório Social do Brasil. Né? Pessoas da própria comunidade que se reúnem para acompanhar. Então, vai se fazer um processo licitatório. Eles já pedem informação sobre o processo licitatório. No dia da licitação, eles estão lá avaliando. Então, assim, é a sociedade acompanhando o recurso que lhe pertence. E eu digo que para o gestor honesto, eles, na verdade, estão fazendo um trabalho de assessoramento, porque eles estão dando para o gestor informações de o que eles esperam do gestor efetivamente. Então, eu acho que esse seria um espaço bastante interessante para a ocupação do cidadão. Esse gestor da CGU, ele pode contar com as orientações para essa transparência, para essa participação. A CGU tem um trabalho de governo aberto e também tem um trabalho dentro desse governo aberto de liberação de um software com código de fonte, adesão. Como é que é isso? A ouvidoria, na verdade, com a 12.527, nós tínhamos assim, um processo no Brasil, primeiro com a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, a lei complementar. Essa lei estabelecia vários parâmetros, o relatório de gestão fiscal, enfim, botou alguns limites, né, porque até então o padrão era a irresponsabilidade fiscal. O gestor saiu e deixava as dívidas que inviabilizavam os 2 primeiros anos dos próximos governos. E aí estabeleceu os limites de comportamento. Essa lei disse que deveria implementar a transparência e divulgar. Ela não disse as datas, não estabeleceu o limite. Aí veio a lei complementar, número 131, que alguns chamam de lei Capibaribe, e estabeleceu quais as datas máximas que os municípios teriam, os gestores teriam, para divulgar na internet essas informações. E aí nós começamos a conviver com 2 parâmetros. Transparência passiva, que é aquela que o cidadão pede através de um documento o acesso a alguma informação, e a transparência ativa, aquela que já está disponível no portal da prefeitura, por exemplo. E lógico que se caminha para a transparência ativa, para tudo estar lá disponível, né? Então a CGU, ele precisava ter um software. Imagine se todas as prefeituras, já na dificuldade financeira que tem, se tivesse que demandar, né? Inclusive, os casos que nós conveio, a falta de parâmetro, não se consegue depois consolidar a informação. E a CGU dispõe desse software para entregar à prefeitura gratuitamente, inclusive o código-fonte, porque ela pode querer mudar o formato, a aparência de alguma coisa e ela poderá mudar. Então a CGU, além de dar capacitações periódicas na área de ouvidoria. A gente está indo para um novo intervalo. Na volta eu vou perguntar sobre a lei de licitação. Muito gestor reclama que o limite é bem baixinho atual, depois de tantos anos. Volta aqui, eu estou com o Moacir Rodrigues, ele que é o novo superintendente da CGU aqui em Alagoas. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender.
É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Moacir Rodrigues de Oliveira, ele que é superintendente da Controladoria Geral da União. A lei da licitação hoje, embora um instrumento, quer dizer, é um instrumento fundamental, mas muito gestor reclama que o limite foi solicitado há mais de 2 décadas e que isso daí dificulta um pouco. O que você pensa sobre esse limite? A verdade é que a gente percebe que toda lei traz em si um contexto político, econômico e social específico da época que ela foi criada, né? Isso é claro e tenta corrigir situações que são daquela época. Naturalmente, quem era o mundo, quem era o Brasil em 83? Qual era o nível de competitividade que se esperava, né? Nós percebemos claramente que a lei de licitações já não consegue enfrentar o desafio da efetividade, da eficiência, quando nós nos deparamos com grandes obras no Brasil. Tivemos que desenvolver o regime diferenciado de contratação, né? Você vê que a lei, a 866, ela estabelece alguns momentos que, primeiro, tem 2 fases. A fase de habilitação, em que você habilita as pessoas, onde elas entregam toda aquela documentação para demonstrar que atende às condições do edital. E depois, que é a fase de habilitação, e depois você passa para a parte de preços, de proposta de preço, para saber qual é o menor preço. O que acontecia é que você demorava muito na fase de habilitação, dadas as possibilidades de recurso, e você não conseguia sair daquela fase de habilitação, pela quantidade, porque se um entra por recurso e você acata ou não acata, você tem que dar conhecimento a todo, e aí abre espaço para o recurso do outro, e você não consegue sair desse imbróglio. A simples inversão dessas fases, de falar primeiro de preço, e aí aquele que apresentou o melhor preço, você vai ver se ele consegue ser habilitado, já dá uma nova dinâmica. Nós não podemos também esquecer que foram criados os pregões, para dar uma dinâmica naqueles, para ampliar a concorrência, né? Ampliar a possibilidade de concorrência, seja o pregão presencial, que o governo federal, quando descentraliza recursos, não recomenda, seja o pregão eletrônico, que é o que nós recomendamos para aumentar a competitividade. Então, na verdade, sabemos que já existe um projeto de lei no Congresso Nacional, né, tentando mudar a 8666, adequá-la a esse novo momento da sociedade, da competitividade, da necessidade, enfim, mas a lei, talvez não podemos também esquecer em que contexto veio a lei 8666 com o escândalo dos anões do orçamento à época. Então, quando eu falo que uma lei traz em si um contexto econômico, político, social específico de uma época, essa lei veio também e ele trata como se todos fossem desonestos, não se dá uma importância à competitividade e agilidade. Imaginemos se nós colocássemos como uma forma de diferenciar preço o tempo de execução da obra. Imaginemos nós que as formas de garantia da obra não fosse seguro em banco, enfim, fosse uma empresa seguradora que ficasse responsável pelaquela obra. E se aquela empresa não executasse dentro dos parâmetros, houvesse um problema naquela obra, a seguradora iria assumir o custo. Imagine o quanto a própria seguradora, o mercado de seguradora, faria a seleção de quem ela iria efetivamente oferecer o seguro. Sobre essa parte da securitização das obras, uma das preocupações é de que as construtoras menores teriam problemas de garantir um seguro de 100% da obra. Hoje é o quê? 5%? Sim. 5%. Sim. 100% seria
o dificultaria, principalmente para as grandes obras. Existe uma forma de encontrar solução para isso? Porque, exemplo, eu acredito que a população brasileira deseje realmente que nenhuma obra pare, seja superfaturada, tenha roubo. E se você coloca uma empresa privada, uma empresa de seguros, para fiscalizar, tipo, que se a obra não for, quem vai pagar mais caro é ela, a diminuição desse problema é quase que bem frequente, né? Isso. O que nós falamos, na verdade, quando falamos das seguradoras, é que a garantia seja dada por ela, não que ela fiscalizaria a obra. Então, assim, na verdade, nós entendemos que o mercado se regularia. Lógico que isso é uma coisa para ser estudada, para ser pensada com devido cuidado, mas o mercado se regularia no sentido seguinte: o antecedente daquela empresa em relação à execução de obra é que determinaria qual seria o percentual de seguro que a seguradora ia cobrar. Nós, como condutores de veículo, sabemos que o nosso antecedente contribui em muito, né, é o determinante de qual o valor do nosso seguro. Então, assim, uma empresa que tenha um comportamento anterior de baixo risco, é lógico que a seguradora iria praticar taxas mais favoráveis para fazer o seguro dessa obra. E outras com antecedentes, enfim, porque não são poucos os casos de empresas que, como nós estávamos falando ainda há pouco, elas afundam no preço, são aventureiros, né? Elas afundam no preço e depois elas não conseguem fazer a obra, abandonam. E o prejuízo fica para o Estado. Fica para o Estado, e o Estado ainda tem um problema, é que pela lei ela deveria declarar essa empresa inidônea, aplicar uma penalidade, mas são pouquíssimos os casos em que alguém toma essa providência, porque às vezes o prefeito nos procura e nos relata uma situação e nós perguntamos: mas e que atitude o senhor tomou? E agora com a 12846, inclusive esses casos em que de má execução, a prefeitura vai ter que conduzir um processo administrativo de responsabilização para responsabilizar essas empresas. Então, nós talvez tragamos Mas por que a não execução de uma obra não torna a empresa automaticamente inidônea? No Brasil nós temos assim, padrões constitucionais de contraditório, de ampla defesa, de presunção de inocência, né? E que eu acho que é um grande ganho para a nossa sociedade. De que as pessoas têm que ter o direito aos seus recursos, a dizer a sua versão, de que inicialmente todos são inocentes até que se prove o contrário, o ônus é de quem alega, enfim. Eu acho que são garantias que elas protegem toda a sociedade. É importante que isso aconteça. A questão é que tem que se dar mais agilidade ao processo. A CGU tem um papel também importante nessa questão da idoneidade, que é o acordo de leniência também muito falado nos últimos tempos. Explica para a gente, para quem ainda não entendeu, que está acompanhando a Lava Jato e outras operações, o que é o acordo de leniência? Muito bem. O acordo de leniência está nesse contexto de uma lei que veio para trazer um ambiente mais favorável ao negócio, né? No caso da 12846, 12.846, a lei é a lei que se chama normalmente de lei anticorrupção. Ela prevê que todas aquelas empresas que serem identificadas em ilícitos, a CGU automaticamente abre um processo administrativo de responsabilização. Esse processo ele pode culminar com a declaração de inidoneidade da empresa e ela ficar impedida de contratar no âmbito da União, dos Estados e municípios e do Distrito Federal também. E que alternativa se tem para uma empresa que, já que se quer criar um ambiente favorável ao negócio? Essa empresa pode, depois de aberto o PAR, procurar a Controladoria Geral da União no âmbito federal e propor um acordo de leniência, onde ela vai confessar todos os casos de envolvimento de recursos, se comprometer a devolver integralmente todos os recursos devolvidos, se submeter a uma multa que pode ir de 0,2% a 20% do faturamento do ano anterior, pode haver inclusive indicação de destituição da diretoria, né? E a partir do atendimento de todas essas condições, a CGU celebrar o acordo de leniência para que essa empresa volte a operar como uma empresa normal. E aí, durante esse período, enquanto se discute o acordo de leniência, o PAR, o processo administrativo, é suspenso. Se o acordo de leniência tiver sucesso, cancela-se o PAR
e celebra o acordo de leniência. Se o acordo de leniência não trouxer os resultados esperados, volta-se para o acordo de leniência e dá prosseguimento, podendo culminar com a declaração de inidoneidade da empresa. Sobre a LAI ainda, voltando um pouco, como orientar o cidadão a a solicitar as informações que ele deseja de forma fácil? Perfeito. A primeira situação é que a CGU, como qualquer lei, necessário para que seja regulamentada o decreto no âmbito do respectivo poder. Então, no caso do Poder Executivo, teve o decreto regulamentador. E, naturalmente, todo município, o prefeito tem que fazer o seu decreto regulamentador. A questão é que hoje, pela Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, o cidadão pode ir à prefeitura e pedir as informações, né, solicitar uma informação, inclusive de reprografia, de que ele seja reproduzido. A prefeitura pode, inclusive, cobrar o custo a depender do volume da informação solicitada. Ou ele pode acessar o portal da prefeitura para ver se essas informações são disponíveis. A gente percebe o Ministério Público estaduais muito atuante para que o portal da transparência da prefeitura, os portais, os sites das prefeituras já contenham minimamente um bloco de informação. A CGU, inclusive, nós fizemos, falando sobre transparência passiva, a CGU fez o Escala Brasil Transparente. Nós fizemos 3 atuações do Escala Brasil Transparente. O que é o Escala Brasil Transparente? A CGU precisava verificar no Brasil, depois da lei de acesso da edição da Lei de Acesso à Informação, quantas prefeituras efetivamente atendiam e de que forma atendiam uma demanda do cidadão. A CGU encaminhou, sem que a prefeitura soubesse que era a CGU que estava demandando, um pedido de informação na área de educação, na área de saúde, da assistência social e uma de geral. E a partir da qualidade da informação, do tempo da informação prestada, classificou essas prefeituras com nota, né, para que a gente pudesse avaliar a transparência em 3 edições diferentes. A prefeitura recebe apoio do CGU em todas as ações de transparência e de combate, né? Sim, sim. O CGU... São capacitados conselheiros, é isso? Isso. Nós temos, assim, alguns programas, agora, inclusive, agora em fevereiro, nós estaremos em Porto de Pedras, capacitando primeiro os conselheiros municipais e, em seguida, capacitando os servidores públicos municipais. Como é que acontece isso? O prefeito que ele quiser a ajuda da CGU para repensar, para avaliar, para capacitar, ele procura a CGU, como os prefeitos desses 3 municípios me procuraram, nós discutimos uma forma de atuação, então vamos capacitar os servidores da prefeitura e faremos também um evento voltado para os conselheiros municipais. A CGU agora, inclusive, está desenvolvendo um novo programa em que nós queremos criar uma integração entre o gestor e o conselheiro. Porque muitas vezes nós capacitamos o conselheiro, capacitamos o gestor, saímos do município e a gente não percebe que eles criaram uma integração capaz de resolver problemas. Então, a CGU está agora remodelando os programas para que a gente possa fazer um sistema de integração entre agentes públicos e conselheiros, para que eles sejam capazes de identificar problemas, fazer um planejamento, inclusive, de prazo para que esses problemas sejam resolvidos e a CGU esteja junto com eles para viabilizar a solução desses problemas. Pois bem, Superintendente Moacir Rodrigues de Oliveira, eu queria agradecer bastante todas as orientações passadas aos telespectadores, ao programa, e deixar o programa Ponto de Vista à disposição. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho dos trabalhos da CGU, mas, sobretudo, falar de assuntos que afligem e que interessam diretamente à sociedade. Estamos sempre à disposição, no que precisar da CGU, nós estaremos sempre à disposição para vir expor um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.